Nesta hora agora, irmãos, nós vamos receber o pregador desta noite, o irmão José Correia, com toda a liberdade no Espírito, que vai ser o instrumento que Deus vai usar nesta noite. Irmão José Correia, Deus sempre tem usado ele para falar conosco. Deus usa homens que dedicam suas vidas para falar do Santo Evangelho. Bem-vindo à plataforma, meu irmão. Deus te abençoe. Creia na tua vitória. No nome do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, irmãos, com Jesus, amém? Boa noite a todos vocês que estão acompanhando através da internet. Que o Senhor Jesus possa te abençoar nessa noite. Que Ele possa nos ajudar. Nós vamos sair daqui essa noite muito abençoado. Nós já fomos abençoados, né, através da voz do profeta, que é uma bênção para cada um de nós. E através dos louvores, dos hinos que foram cantados. E agora, um pouquinho mais, Deus vai nos abençoar através da palavra de Deus. Amém? Nós vamos nos colocar de pé. Você que está em casa, faça da sua casa agora o altar, o lugar de respeito, porque a palavra de Deus, ela merece respeito. Colocar de pé e ler a palavra, estar conectado de verdade com a palavra nesta hora. É pouco tempo, irmãos. Às vezes parece que 40 minutos, 1 hora se torna cansativo, mas não é cansativo. Adorar a Deus nunca cansa. Glória a Deus. Nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 até o 9. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 7 ao 9. Glória a Jesus. É um assunto que eu tenho, que Deus colocou no meu coração, para a gente meditar um pouquinho nessa noite. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Muito importante isso daqui. Poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguido, mas não desamparados, abatido, mas não destruído. Amém? Podeis assentar, que o Senhor Jesus possa acrescentar suas bênçãos à sua palavra. O que eu queria tomar, eu quero, tomar nessa noite, é somente isso daqui, ó. Em tudo somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatido, mas não destruído. Então, eu quero tomar somente isso aqui, perseguidos. Somente isso daqui. Toda leitura é uma maravilha, é uma bênção, mas a perseguição, eu quero falar nessa noite um pouquinho aquilo que Deus tem colocado no meu coração sobre perseguição ou perseguidos. O povo de Deus, eu estava meditando, pastor Júlio, esta manhã, durante esses dias, o povo de Deus
é o povo mais perseguido na face da terra. E sempre foi, desde o início, desde lá do Éden, quando Caim perseguiu Abel, porque por inveja Deus não aceitou aquela adoração de Caim. Aceitou a adoração de Abel, porque a adoração de Abel foi por revelação. E a de Caim não tinha nenhuma revelação nele. Então Deus não aceitou aquele culto de Caim. Então, dessa época para cá, grandes perseguições entre o povo de Deus, entre o Filho de Deus. O diabo tem perseguido de uma maneira terrível. Noé foi perseguido. Quando Noé construiu aquela arca, somente 8 pessoas aceitaram a mensagem de Noé. Os demais jogaram pedra, jogaram tomate em Noé. Quando Noé estava fazendo aquela arca, eles criticavam Noé. Noé foi muito perseguido. Então nós vemos dentro da história da Bíblia só perseguições. Eu estava meditando aqui no livro de Números, capítulo 22, lendo ali a história de Balaão. Balaão queria amaldiçoar aquele povo. Balaque pediu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Perseguição, tudo é perseguição. E Balaão saiu para amaldiçoar o povo, mas Deus não queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E nós vemos ali a história, né? Vocês podem ler o capítulo todinho de 22 ali, de Números, né? A história dizendo que Balaão foi para amaldiçoar, perseguir o povo, né? E nós vamos caminhando, nós não vamos entrar e ler, mas mostrando a perseguição. Nós podemos ver aqui no livro de Atos, Paulo também perseguindo o povo de Deus. Saulo, capítulo 9 de Atos. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, chamando de seita o povo de Deus, quer homens, quer mulheres, e conduzisse pessoas a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ali estava Saulo de Tárcio, perseguindo o povo que era o próprio Jesus. E Jesus disse: por que tu me persegues? Mas Saulo estava perseguindo a igreja, o povo. Então, quando se persegue a igreja, está perseguindo a Jesus. Então, houve uma grande perseguição. Nós vemos também a história, aqui nós podemos ver Estevão sendo apedrejado. Estevão, um homem de Deus, quando ele falou
ele pregou para esse povo. Nós vemos aqui a defesa de Estevão. Você pode ler em Atos capítulo 7, quando Estevão pregou para aquele povo, do versículo 1 até o versículo 53. Ali houve uma pregação, Estevão pregando para aqueles homens. Mas no 54, ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, rangiam seus dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo. A igreja de Deus sempre está cheia do Espírito Santo. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo. A igreja tem que estar cheia. Nós temos que buscar esse preenchimento do Espírito Santo, para que quando as perseguições vier, nós estejamos da maneira que Estevão estava. O que Estevão fez ali? Ficou quietinho, calado. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Mesmo sendo apedrejado, mesmo sendo injuriado, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos. Amém. O Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e remeteram unânimes contra ele. Taparam os seus ouvidos para não ouvir o que o Filho de Deus estava dizendo. Que coisa terrível, irmãos, para um povo que não tem Deus. Um povo que não tem Deus, não tem a revelação. É falta de revelação. Se levantaram contra ele, e eles tamparam os seus ouvidos e unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, ele foi expulso da cidade, e apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou em grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu, partiu. Estevão ainda clamou em favor dele: Senhor, não impute a ele este pecado, porque eles não sabem o que faz. Como Jesus, que foi perseguido até a morte, por pregar a palavra, por curar os enfermos. Por que Jesus foi levado à cruz? Jesus só fazia o bem. Jesus só curava os doentes, só pregava a palavra, mas foi perseguido e foi levado à cruz. Estevão tinha o mesmo espírito que estava em Jesus, estava em Estevão. Porque Jesus, quando foi crucificado, ele não abriu a sua boca. Ele foi injuriado, ele foi cuspido, ele foi ali maltratado, mas ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Tudo isto é perseguição. Tudo isto é a falta do Espírito Santo.
é falta de sabedoria, é falta de conhecimento, é falta de revelação. Mas nós vemos aqui na mensagem a era da igreja, as 7 eras da igreja, mas nós vamos ler sobre a era de Laodiceia na página 324, a partir, não tem parágrafo, mas aqui na página 324, o profeta de Deus diz assim: agora podemos ver que houve 2 vinhas, uma verdadeira e uma falsa. Agora podemos ver por que Abraão teve 2 filhos, um segundo a carne, que perseguiu a Isaque, e um segundo a promessa. Agora podemos ver como procedentes dos mesmos pais saíram 2 meninos gêmeos, um conhecendo e amando as coisas de Deus, um conhecendo e amando as coisas de Deus, e outro conhecendo muito da mesma verdade, porém não do mesmo espírito. E por isso perseguiu o filho que era eleito. Houve uma perseguição, perseguiu o filho que era eleito. Deus não reprovou por reprovar, Ele reprovou por causa do eleito. Deus reprovou aquela perseguição por causa do eleito. Como Deus não autorizou Balaão a amaldiçoar aquele povo por causa do eleito, que aquele povo lá era o povo de Deus. Balaão não podia amaldiçoar aquele povo. Eleito é isto aqui que me chama muito a atenção, pastor Júlio. Eleito não pode perseguir eleito. Eleito não pode causar dano a eleito. Se nós somos cristãos, se nós somos chamados de eleitos, nós não podemos perseguir ninguém. Nós estamos vivendo num tempo que muitas perseguições, muitas pessoas dizendo ser da própria mensagem e perseguindo o outro irmão, destruindo a vida do outro irmão, fazendo da vida do outro irmão, desnudando aquele irmão, desnudando aquela irmã, falando coisa contra ela, trazendo às vezes as coisas erradas que uma pessoa faz, que eles deviam deixar quieto, orar por aquela pessoa, por aquele irmão, por aquela irmã. Eles trazem aquilo à tona. Isso é perseguir o povo. Deus não aprova isso. Deus quer que nós oramos, Deus quer que nós ajudamos. Nós estamos aqui para dar mãos para uns para os outros. Nós estamos vivendo no tempo, irmãos, que nós temos que ajudar uns aos outros, porque os dias já são difíceis, as horas já são tremendas de difíceis. Nós não podemos ainda afundar aquela pessoa mais. Nós temos que ajudar a tirar ela do buraco. Ajudar as pessoas. É para isso que Deus nos enviou. É isso que Deus nos tem preparado. É para ajudar as pessoas, não para condenar as pessoas. Oh Deus, ajuda nós, Senhor. Eleito não pode causar dano ao eleito, diz o profeta. E nós temos visto aí, né, tantas coisas acontecendo. As pessoas dizem que é eleito, hoje, amanhã, muda tudo o quadro. Já não é eleito mais, já é uma perseguição. São os reprovados, olha, o profeta dizendo, são os reprovados que perseguem e destroem os eleitos de Deus, os eleitos. Oh, esses reprovados são religiosos,
sempre foram os religiosos, sempre foram os grandes homens chamados religiosos que perseguiram o povo de Deus. E esse espírito, pastor Júlio, está até hoje no mundo. Perseguição, perseguindo uns aos outros. Eles são espertos, eles são da linhagem de Caim. A semente da serpente. Eles edificam suas Babéis, eles edificam suas cidades, eles edificam seus impérios, e durante todo o tempo, invocando a Deus, eles mesmo, no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Porém, eles são necessários, diz o profeta. É necessário que isso aconteça. Tudo não acontece por acaso. Tudo não acontece, tudo está na linhagem de Deus. Deus trabalhando desde Caim. Tinha que acontecer aquilo. Daí vem Moisés, vem Noé, vem Moisés, essa perseguição toda. Tudo estava dentro do plano de Deus. A perseguição de Estevão estava dentro do plano de Deus. Saulo de Tarso perseguindo o povo estava dentro do plano de Deus, porque Deus tinha que salvar Saulo de Tarso. E foi um grande pregador que escreveu a palavra, escreveu a Bíblia. Tudo dentro do plano de Deus. Nós estamos dentro do plano de Deus. Tudo isso que está acontecendo está dentro do plano de Deus, para que se manifeste os verdadeiros filhos de Deus. Não tem nada errado, está tudo certo. O que temos que fazer é nos vigiar e saber aonde estamos parados. O que estamos fazendo com a palavra? O que estamos fazendo com a mensagem do profeta? Ler a mensagem e ler a Bíblia e buscar um preenchimento do Espírito Santo. E orar por aqueles que nos perseguem, diz a palavra. Orar por eles. Ah, mas não tem ninguém perseguindo nós. Mas quando, irmãos, eles perseguem essa mensagem, está nos perseguindo, porque nós fazemos parte dessa mensagem. Não está perseguindo nós pessoalmente, mas está perseguindo através da mensagem que nós cremos. A mensagem que o profeta tem pregado está dentro dos nossos corações. E quando alguém se levanta contra essa mensagem, está se levantando contra a noiva na face da terra. Quando alguém se levanta contra a palavra, contra a mensagem do sétimo anjo, está se levantando contra você, contra mim, contra nós que cremos, que pregamos esta mensagem. Mas nós temos que fazer o quê? Ficar firme. Firme na palavra. Não se arrede da palavra. Deixe acontecer o que tiver de acontecer. Deixe falar o que tiver de falar, mas fique firme na palavra, fique firme na mensagem da hora. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Continue firme, orando, buscando e lendo as mensagens. Nunca deixe de ler as mensagens do profeta. Porque essa mensagem, foi essa mensagem que me tirou de dentro de uma denominação. Quantos anos eu fiquei dentro de um sistema religioso, sem saber para onde ir, mas quando esta mensagem do sétimo anjo chegou até a mim, eu pude ver o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, eu pude ver a Santa Ceia e o lava-pés, eu pude ver que tudo se encaixava dentro da palavra. Então isso me tirou, foi a maior alegria, o maior regozijo, sair de uma denominação e vir para a palavra. Agora eu não posso sair da palavra e voltar de novo para a denominação, voltar a comer bolotas de porco. Não, mas de jeito nenhum. Aconteça o que acontecer, fique com a mensagem, fique com a palavra. Você está sendo perseguido?
Você está sendo criticado? Jesus foi criticado, Jesus foi perseguido. A mensagem de Jesus causava raiva naqueles religiosos. Eles ficavam furiosos. A mensagem de Estevão causou ódio naquele povo, naquele sacerdote. Por isso ele foi apedrejado até a morte. Perseguição sempre houve na face da terra e vai haver até o dia do arrebatamento. Mas nós temos que estar firme na palavra. Aleluia! Ficar firme, irmãos. Eu não sei viver sem essa mensagem. Eu não sei viver. Aconteça o que acontecer, fico com ela até a morte agora. Aleluia! Deixa eu ver onde eu parei. E farão tudo o que podem, mesmo no nome do Senhor, para destruir os eleitos de Deus. Porém, eles são necessários, diz o profeta, que tenha palha com o trigo, nenhuma palha, nenhum trigo. Mas no fim, o que acontece com a palha? É queimada com o fogo que nunca se apagará. E o trigo, onde está ele? Está ajuntando em seu celeiro. E onde ele está? Aonde ele está? Está se ajuntando o trigo no celeiro. Ah, que coisa maravilhosa. Você é trigo, irmão. Oh, glória a Deus. O que acontece com a palha é queimada com o fogo que nunca se apagará. E o trigo, onde está ele? Está se ajuntando no seu celeiro. Oh, glória a Deus! O eleito de Deus, ó eleito de Deus, guarda-se, guarda-se, estude atentamente, diz o profeta. Olha que conselho que o profeta está dando para nós nessa noite. Estude atentamente, seja cauteloso. Seja cauteloso, opere a sua salvação com temor e tremor, confie em Deus e se fortaleça no seu poder. É isso que temos que fazer. Nós não temos que ficar cavucando aqui, cavucando ali e procurando coisas. Não, nós já temos tudo. Nós já temos a Bíblia, nós temos a mensagem do sétimo anjo, já estamos no fim, pertinho do arrebatamento. Nós não temos que procurar mais nada. O que temos que fazer é ficar firme na palavra, ser zeloso, ser cauteloso, diz o profeta, estar em oração, estender a mão para os nossos irmãos, orar um pelos outros, buscar a Deus enquanto se pode achar, porque chegará um tempo que não vai haver mais esta oportunidade. E deixar de ficar procurando ali e ali. Confie em Deus e fortaleça no seu poder, no seu poder. O seu adversário, o diabo, agora mesmo anda em derredor. É o diabo, irmãos. O que faz essa desunião só é o diabo. Deus não cria desunião, Deus não cria grupo. Deus não faz isso. Deus une o seu povo na palavra. Oh, glória a Deus. Bramando como um leão. O diabo está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora veja o conselho do profeta. Nós temos que seguir esse conselho. O profeta nunca deu um mau conselho para ninguém. Se tiver alguém que fala mal de William Branham, fala porque não sabe o que está falando. Porque o profeta de Deus sempre trouxe a Bíblia em suas mensagens. As suas mensagens é a própria palavra de Deus sendo pregada. E ele diz assim, vigie em oração. Amém.
Oh, glória a Deus, vigie em oração e seja firme. Vigie em oração e seja firme. Este é o tempo do fim. Profeta nos alertando, esse é o tempo do fim. Essas coisas que estão acontecendo, tem que acontecer, está dentro do plano de Deus, para mostrar quem é o trigo e quem é o joio. O joio está sendo atado em feixes para ser queimado, mas o trigo está sendo recolhido dentro do celeiro de Deus, e brevemente Ele vem para nos tirar e levar com Ele. Glória a Deus. Vigie em oração e seja firme. Este é o tempo do fim. Tanto a verdadeira como a falsa vinha está chegando à maturidade. Aleluia. Porém, antes que o trigo amadureça, aquele joio maduro deve ser atado para queimar. Veja, tudo eles estão se unindo, o Concílio Mundial de Igreja. Já tem tanta denominação, agora sai da mensagem e forma-se outra denominação. Porque saiu da mensagem, vira denominação, queira ou não queira, é denominação. Saiu da mensagem, vira denominação. Essa é a atadura. Logo virá o recolhimento do trigo ao celeiro. Porém, agora mesmo, os dois espíritos estão trabalhando em duas vinhas. Dois espíritos trabalhando em duas vinhas. Mas como o profeta fala a coisa tão certa? Porque Deus estava com ele. Na hora que o profeta estava pregando, irmãos, era um vaso de barro ali, era um homem ali falando, mas aquela voz que saía da boca do nosso profeta, era Deus falando, era o próprio Deus dizendo: assim diz o Senhor. Por isso que cegos podiam ver quando ele orava, por isso que os surdos ouviam, por isso que até os mortos eram ressuscitados, porque ele tinha o assim diz o Senhor. Ele era ungido para isso, ele veio para isso. Como Deus trouxe Moisés para tirar o povo do Egito, Deus trouxe o irmão Brana para trazer uma mensagem, para nos tirar dos enredos de denominação e nos trazer para a palavra. Aleluia, glória a Deus. Agora observe novamente como Jesus venceu o sistema religioso do mundo, quando ele era repetidamente aborrecido pelos teólogos do seu dia. Ele constantemente aplicava a palavra. O que temos que fazer, irmãos, é aplicar a palavra. Jesus venceu o diabo aplicando a palavra. Você está na palavra, você está na mensagem, fique tranquilo, durma tranquilo, busque a Deus. Não fique tentando escarafunchar nada aqui nem ali. Fique com o que o profeta te disse e com o que Jesus disse através da sua palavra. Não tem mais nada o que nós buscar. Estamos no que é correto, estamos na rocha, a rocha é Cristo. Se você está na rocha, você está com a sua casa edificada na rocha, pode ficar tranquilo. Ele falava somente o que o Pai lhe concedia falar. Não houve uma só vez em que o mundo não fosse inteiramente confundido por sua sabedoria. Porque era a sabedoria de Deus, em sua própria vida pessoal, contendo consigo mesmo. Ele venceu pela sua obediência à palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas,
ao que podia livrar da morte. Ao que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que para tudo que lhe obedecem. A que ele foi obediente, a palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Pois bem, não haverá uma só pessoa que se assentará no trono do Senhor Jesus Cristo sem que tenha vivido esta palavra. Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é forte. Profeta de Deus falando conosco essa noite. Pois não haverá uma só pessoa que se assentará no trono do Senhor Jesus Cristo sem que tenha vivido esta palavra. Por isso que Jesus disse que o caminho é estreito, apertado é o caminho, e poucos são os que vão chegar lá. Muitos serão chamados, e poucos são os escolhidos. Suas orações, seus jejuns, seu arrependimento, não importa o que você apresente a Deus, nada disso lhe dará o privilégio de se assentar-se naquele trono. Será concedido somente à noiva a palavra. Será concedido somente à noiva a palavra. A noiva tem que ser a palavra. A palavra tem que ser nós. Nós temos que estar dentro da palavra. E a palavra tem que estar dentro de nós. Por isso que nós temos que crucificar as coisas da carne. Por isso que nós temos que examinar a nós mesmos. É por isso que está escrito 1 Coríntios, né? Ali quando lê a leitura da Santa Ceia, capítulo 21, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo e coma desse pão e beba desse vinho. Examine o homem a si mesmo. Nós temos que examinar a nós mesmos. Nós não temos que examinar a vida do próximo, a vida do nosso irmão. É a nós mesmos. Estamos de acordo com a palavra? Estamos de acordo com a mensagem? Se não estamos, vamos nos consertar. Se nós não podemos consertar tudo hoje, vamos nos consertar um pouquinho a cada dia. 1% por dia. Quando chegar no fim do ano, nós já consertamos uns 90%. 100% da perfeição nós não vamos chegar, porque ainda estamos nesse corpo de carne. Mas aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. Aquilo que nós, né, pastor Júlio? Aquilo que nós podemos fazer, nós temos que fazer. O que nós não conseguimos fazer, Ele vai fazer por nós. Vamos tirar essa pedra, isso nós damos conta de tirar. Examinar aquilo que nós estamos errando, aquilo que nós estamos fazendo de errado, e tentar pedir: Deus, eu não estou dando conta. Tenha misericórdia. Tem tanta coisa que a gente não dá conta. Deus, tenha misericórdia de nós. Ajuda nós, Senhor, ajuda essa igreja. Ajuda esses irmãos que estão passando luta. Ajuda essa irmã que não está dando conta. Ajuda esse irmão que não está dando conta. Ajude a mim, Senhor, naquilo que eu não estou dando conta. Ajuda nós a fazer um exame dentro de nós e ver aonde nós estamos parados, aonde nós estamos errando. E o Senhor Jesus está voltando para levar a noiva. E essa noiva tem que estar preparada.
Essa noiva tem que ser a noiva palavra, diz o profeta. E isso vai acontecer quando nós estiver buscando um preenchimento do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entrar dentro de nós, vai haver grande rebuliço dentro da igreja. Quando o Espírito Santo de verdade entrar dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, nós não vamos conseguir ficar quietos. Porque o Espírito Santo fala dentro dos nossos corações. Aleluia. Vamos terminar. O trigo e o joio, que desde a primeira era até agora, cresceram lado a lado, são ceifados, que Nicéia planejou realizar, finalmente aconteceu. Com todo o poder da organização, a falsa igreja abandona qualquer vestígio de verdade, se fortalece com o poder político, com apoio estatal, e planeja erradicar para sempre o verdadeiro crente. Mas justamente quando ela está para concluir seu covarde plano, o trigo é juntado no celeiro. O trigo e o joio não mais crescerão lado a lado. O joio não mais receberá as bênçãos de Deus, devido à presença do trigo. O joio não mais receberá a presença de Deus, porque até agora estão recebendo. Até agora todo mundo tem as bênçãos. A chuva cai tanto para o trigo como para o joio, mas chegará uma hora que não vai acontecer mais isso, porque o trigo já terá partido e a ira de Deus será derramada no sexto selo, que resultará na completa destruição dos ímpios. E o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Ajuda, Senhor. Ajuda cada um de nós, Pai. Nós somos tão fraquinhos, Pai. Nós somos tão falhos. Mas tem uma palavra aqui, Jesus. Tem uma mensagem pura e santa e verdadeira, a qual nós estamos parados, a qual nós estamos afirmados, Pai. E cremos que o Senhor nos ajudará a prosseguir até o fim. Não deixe nós parar, Senhor, porque a vitória não é daqueles que começam, a vitória é daqueles que chegam no final, a vitória é daquele que termina. Ó Deus, então não deixa nós parar agora. Ninguém, ó Pai, nenhum de nossos irmãos, nenhum de nossas irmãs, não deixa nenhum parar, ó Pai. Traz de volta aqueles que estão afastados. Se tem alguém parado, talvez está parado, mas há uma brasa lá dentro. Há uma pequena fagulha ainda lá dentro daquele coração. Mesmo ele estando parado, ele não deixou de crer na Bíblia, ele não deixou de crer na mensagem da hora, na mensagem do profeta. Então reaviva isso, ó Pai, e traz esse irmão, traz essa irmã para a palavra, traz ela de volta para ser abençoado, para que nós possamos juntos louvar e bendizer o seu nome. É isso que eu te peço nessa noite, no nome de Jesus Cristo, e agradeço a Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Nós vamos passar agora para o período da oração. Amém.